E o governo federal espera ampliar a concorrência nos leilões das concessões rodoviárias neste ano. O Ministério dos Transportes garantiu a realização de até 13 leilões neste ano, entre eles o dos lotes 3 e 6 do novo pedágio no Paraná. A informação foi repassada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante uma coletiva feita em Brasília sobre as ações da pasta em todo o ano passado e também as projeções para este ano. A expectativa do governo é fazer 13 leilões de concessões rodoviárias neste ano, com a previsão de 122 bilhões de reais em investimentos privados. Entre esses certames, 2 estão no Paraná, são os lotes 3 e 6 do novo pedágio. Atualmente, os projetos desses 2 grupos de rodovias estão sendo ajustados pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, uma das autarquias do Ministério, antes de serem enviadas para análise do Tribunal de Contas da União. Renan Filho ressaltou durante a coletiva que estas próximas licitações do governo devem ter termos mais atrativos para ampliar a concorrência. Entre os certames feitos no ano passado estão os 2 primeiros lotes da concessão das estradas aqui do Paraná. O lote 1 do novo pedágio despertou o interesse de apenas 2 empresas e o lote 2 contou com apenas a participação de um consórcio. O ministro, entretanto, afirmou não ver problemas na baixa concorrência. Ele ressaltou que esse cenário indica que os processos são equilibrados e que não são tão rentáveis para as concessionárias, mas acabam garantindo uma redução no valor das tarifas cobradas dos usuários. Vamos conferir um trechinho ali do que disse Renan Filho. A BR-369, 373, 376 no Paraná, e as PRs, porque esse lote do Paraná eles têm BRs e PRs. E as PR 170, 232, 445 e 090, que é o lote 3 do Paraná. O lote 6 do Paraná também, com as BRs e PRs aí especificadas. No ano de 24, a gente deseja ter mais concorrência nos leilões. Isso é um desejo do governo. Mas eu não posso transformar esse investimento nos investimentos mais rentáveis do planeta. Porque eu quero isso. Porque isso vai significar também tarifa alta para o cidadão. Então tem um equilíbrio entre a tarifa que o cidadão deseja pagar e o investimento. Alta concorrência significa rentabilidade alta. E rentabilidade alta precisa que alguém pague essa conta. Então é por isso que o TCU, que a ANTT e que o Ministério dos Transportes e o governo do presidente Lula fazem um equilíbrio. Renan Filho ainda ressaltou que para os leilões futuros, vários ajustes estão sendo feitos para oferecer mais atratividade para as empresas e também para os consórcios interessados. Ao olhar só por uma metade do copo, a pessoa diz assim, não, num leilão do Paraná teve 2 licitantes, no outro teve 1. Baixa concorrência, conclui-se. Entretanto, esquece-se de dizer que as tarifas estão 50% menores depois do leilão do que era praticado antes. A gente baixou 50% a tarifa do povo paranaense, que pagava quase R$20 a preços de hoje, numa praça de pedágio, e vai pagar 10. Então esse é o indicador da outra metade do copo, da metade cheia. Porque se o sujeito também pode querer, não, vamos pagar a mesma taxa, ao invés de 10, vamos pagar 19, vai ter 5 empresas concorrendo. Aí a pergunta, é melhor ou pior para o cidadão? Várias providências foram tomadas no sentido de ampliar a competição dos leilões. Os nossos leilões também são muito mais baratos do que leilões feitos por estados. Olhando por essa metade do copo, a gente pode verificar que o importante é o equilíbrio entre a quantidade de empresas que disputam e o preço que paga. Porque trazer muita empresa botando a conta nas costas do cidadão fica fácil. Mas esse não é o interesse do governo. O interesse do governo é um investimento atrativo, dar condição para a competição e buscar, dentro da lógica mercadológica, modicidade tarifária. Esse é esse equilíbrio que a gente tem buscado. Ainda durante a coletiva de ontem, o ministro informou que o governo antecipou para este ano a meta de alcançar 80% da malha rodoviária em classificação boa ou ótima. O prazo anterior era até o final de 2026. Se alcançado, será o patamar mais alto da série histórica do Índice de Condição de Manutenção, o ICM,
levantado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Neste ano, o indicador apontou 67% das rodovias classificadas como boas ou ótimas. Porém, os dados da pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontam um panorama diferente. Segundo o levantamento divulgado no ano passado, 67% das rodovias foram consideradas regulares, ruins ou péssimas, e apenas 32% das estradas tiveram uma avaliação boa ou ótima. A fala do ministro dos Transportes está correta. O que interessa é o cidadão pagar um preço justo por uma estrada boa. Ninguém lembra quantas empresas ou quais empresas estavam inscritas nesse ou naquele leilão. Claro, quanto mais competitividade, melhor, porque pelo modelo apresentado pelo governo, o preço baixa mais, então é melhor para o cidadão. Mas se os limites pedidos pelo edital foram cumpridos, quer dizer que a tarifa foi mais baixa, principalmente com a garantia de obras, que é o que interessa. Não adianta também pagar um pedágio de manutenção, R$4, R$5, como até previam alguns profetas aí nas eleições passadas, e não ter obras. Nós temos que ter estradas duplicadas, nós temos que ter obras de arte, como se chama na engenharia, como viadutos, como trincheiras bem feitas. É isso que dá fluidez ao trânsito e é isso que nós precisamos para que a economia se movimente. Então, ninguém vai lembrar, reforço aqui, quantas empresas estavam inscritas no leilão. Ninguém lembra lá nos anos 90, quando os pedágios foram criados aqui no Paraná, quantas empresas estavam inscritas ou quantos consórcios concorreram. Mas nós lembramos dos malefícios que o pedágio causou para o Estado. Sim, foram ruins, cobraram muito caro e não entregaram o que o contrato previa. Então nós temos que nos preocupar mais com isso nesse momento, em contratos bem feitos, em obras entregues, em qualidade e garantia de segurança para os usuários, do que com quantas empresas estavam inscritas. Qual é a preocupação também com a concorrência? É que mais empresas possam participar para garantir a segurança do usuário, não necessariamente a garantia das empresas. É isso que importa, e há uma preocupação nos próximos lotes de se garantir mais concorrência, mas sem se esquecer da segurança dos usuários. E tem um detalhe importante: os investimentos feitos nos lotes 1 e 2 eram altos, talvez os maiores do país, cobrados até hoje, mais que rodovias paulistas, por exemplo. Como os lotes são menores do interior, a previsão é que naturalmente, como o investimento é mais baixo, mais empresas se habilitem para isso. Vamos acompanhar para ver o que acontece, mas o importante é que, se uma empresa se inscrever e garantir o serviço nos termos do contrato, né, o serviço estará garantido. É isso que é importante. E a cada passo que esse processo do pedágio avança, é uma vitória do povo do Paraná. Primeiro, porque nós nos livramos daquele modelo carcomido em que todos éramos roubados na cancela ali, né, quase a mão armada, e a gente ficou sabendo, por conta das delações, que alimentou o sistema político paranaense por muito tempo. Então é uma vitória que a gente siga avançando. Agora, quando o ministro fala da necessidade de competitividade, todos nós temos sofrido com isso, e sofrido com estradas ruins, até porque a disputa política rasa, miúda, atrasou ainda mais a execução das obras, nós não podemos nos esquecer de alguns detalhes que podem ajudar, sim, aos lotes terem maior concorrência. O primeiro deles é ter segurança jurídica. A gente acompanhou aqui, a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã várias vezes a dificuldade que se tem de ter previsibilidade. Nós lançamos um edital, vinha uma juíza e trazia um ponto. Outro edital, outro ponto. Tem ali bloqueio em Tribunal de Contas, você tem esperneio de alguns deputados. Essa panela de caranguejo tem que ser superada, tem que ter um grande
grande acordo, vamos dizer assim, em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Porque tendo segurança jurídica, o capital se sente muito mais confortável. Porque quem veio, e o Mark sabe disso, acompanha inclusive nos bastidores, foram grandes fundos que têm investimento estrangeiro. Como que você explica para um estrangeiro que depois de passar por toda a regulamentação, por todas as agências, por cumprir o edital, você tem ali muitas vezes o edital suspenso por conta de um elemento que nem constava originalmente. Então, essa segurança jurídica é importante sim para que a concorrência para os próximos lotes aconteça. E mais do que isso, parte do mercado também estava ansioso aguardando. Peraí, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Como que vai se desdobrar? Enfim, a coisa avançando da segurança para outras empresas. Agora também é importante que o Ministério da Fazenda e o governo mantenham alguma estabilidade macroeconômica também para que os investimentos aconteçam, Marcos. Porque não adianta o governo ser gastador, buscar cada vez mais emissão de títulos e dívida e esperar que daí a iniciativa privada invista, né, em grandes obras, porque daí não se torna atrativo. É um sistema complexo e que é importante que o governo faça assim